Graça e paz, queridos e queridas, nós estamos aqui, mais uma vez, louvando ao Senhor pela oportunidade que Deus tem nos dado de anunciar o Evangelho, o amor de Deus, e de uma forma muito especial nesse dia muito importante, que é o Dia dos Pais. Quero parabenizar a todos, todos os pais, os que, não só os que estão nos vendo pela audiência, no canal Todo Dia com Cristo, mas também a toda a igreja que nos assiste nesse momento, que Deus possa abençoá-los grandemente. Eu quero trazer uma mensagem a você, algo que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra. Essa palavra está em Gênesis, E Gênesis capítulo 22, e eu quero, como tema dessa mensagem, principalmente hoje como Dia dos Pais, eu quero te perguntar qual é o legado que você tem deixado para o seu filho, para a sua filha. O que realmente você tem deixado para que ele venha lembrar de você, como homem, como uma mulher de Deus, E eu gostaria de compartilhar com vocês, esse texto, porque Abraão fez isso. Abraão deixou um legado. Abraão, ele imprimiu, ele gravou no coração de Isaac, que servir ao Senhor seria o ápice, o melhor que ele podia fazer. Não sei quantos aqui sabem, para mim, a história de Abraão tem mais a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo do que propriamente com o povo judeu. E por que eu falo isso? Porque Abraão, ele não era judeu. O pai dele era um politeísta, ou seja, um adorador de diversos deuses, e de repente veio uma promessa do Senhor, um Deus que ele não conhecia, mas veio uma promessa, sai da tua terra, no meio da tua parentela, está lá em Gênesis 12, vocês conhecem bem, e ele decide largar todos aqueles deuses e servir ao único Deus. E eu creio que isso se assemelha muito a nós como igreja hoje. Então eu gostaria de compartilhar com você. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 e nós vamos ler um pouco da história quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. E você vai ver o legado que Deus deixou no coração de Isaque, ou melhor, o legado que Abraão deixou no coração de Isaque acerca do nosso Deus. Por isso, vamos abrir a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22. Eu só quero ler somente um trecho, para não ser muito cansativo, muito longo. Eu quero somente ler um versículo desse texto. Nós vamos meditar um pouco na história, mas eu quero somente ler um versículo de Gênesis 22, verso 5. Diz assim: Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Lembrando a você, meu amado, minha amada, que esse texto é um oferecimento de Isaque. Deus pede a Abraão uma prova de fé. Deus pede a Abraão uma prova de que realmente Deus era importante na vida dele, mais até do que aquilo que ele tinha de maior desejo, que era o seu filho. Se você puder recordar-se um pouco dessa história, você sabe que Isaque veio
para Abraão, ele já velho, 100 anos de idade, né? A sua esposa, Sara, com 99. Quer dizer, ele já não tinha, vamos colocar isso entre aspas, apesar que ele creu contra a esperança, mas ele já se dava por agradecido a Deus que já tivesse Ismael, né, ou até mesmo seus servos herdariam todas as coisas. Mas Deus faz uma promessa a ele, que ele lhe daria, mesmo quando a idade fosse avançada, Deus faria o milagre. E agora, Deus pede esse milagre. E aí é uma prova de fogo. Porque foi algo que ele desejou tanto. E de repente, Deus pede aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais desejava. E aí, meu amado, minha amada, para mim e para você talvez fosse, poxa, Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus conhece o meu coração e o seu coração, sabe o meu limite e o seu limite. Ele conhece, Pai, o seu limite. E o interessante nesse texto é que Abraão cria tanto que Isaac era a bênção de Deus na vida dele, e assim, como pais, nós temos que crer que nossos filhos são bênção de Deus para nós. Isaac, para Abraão, era o melhor que ele tinha. Depois de Deus, é lógico. E aí, Deus vai e pede Isaac. E eu quero deixar com vocês um comentário de um historiador. Ele foi aí do século 2, 3, mas judeu, e que fala dessa história. E que fala como Abraão, subindo, né, ao Monte Moriá para oferecer o seu filho, como ele coloca a questão dele ser oferecido a Deus. Olha só o que diz Flávio Joséfo, né? Flávio Joséfo, se você for procurar lá na internet, você vai ver que é o historiador desse século, século II, o século III. E olha só o que o Flávio fala desse momento. Ele é judeu, quer dizer, ele sabe muito bem, ele aprendeu na escola judaica essa história. E olha como é que ele conta para nós essa história. É um livrinhozinho, né? Um pouco grossinho, que chama História dos Hebreus. Deixa só um minutinho. Aqui a História dos Hebreus, né? De Flávio Joséfo. Olha só o que ele diz. Lembrando que Abraão, verso 5, que nós lemos. Abraão vai e diz aos seus servos, ficai até aí, que eu e o menino vamos, e havendo adorado, voltaremos. Quer dizer, Abraão estava colocando a sua fé. E ele cria que mesmo que Deus deixasse ele sacrificar Isaac, Deus era capaz de ressuscitá-lo, porque ele era a promessa. Mas olha só como Flávio Joséfo relata esse texto. Depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaac, meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós, desde que vieste ao mundo, e eu consideraria como realizados todos os meus votos, se vos visse chegar a uma idade muito avançada e deixar-vos, ao morrer, como herdeiro de tudo.
que eu possuo. Mas como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente em oferecer-vos a ele em sacrifício. Prestemos-lhe, meu filho, este ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa gratidão pelos favores que ele nos fez na paz e pela assistência que nos deu na guerra. Como nasceste para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai ao soberano Senhor do universo, que, em vez de terminar a vossa vida por uma doença, numa cama, ou por uma ferida na guerra, ou por algum outro acidente, aos quais homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifício, de modo a ficar para sempre unida a Ele. Consolareis assim a minha velhice, dando-me a assistência de Deus em lugar da que eu devia receber de vós, depois de vos ter educado com tanta diligência. Você vê que Abraão, ele imprime no coração de Isaque que a melhor coisa que estava acontecendo naquele momento era que Isaque estava sendo oferecido a um Deus que tinha abençoado seus pais, tinha abençoado a sua própria vida, trazendo à existência a Isaque, e que Abraão imprimiu no coração dele de que a melhor honra que tinha não era morrer numa cama, não era morrer de um acidente, não é morrer, né, de tantas coisas que eles poderiam morrer, mas era morrer em sacrifício a um Deus que tinha muitas bênçãos para ser derramado, não só sobre a vida dele, mas também sobre a sua descendência. E olha o que acontece com Isaque depois desse discurso de Abraão. Isaque, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a vontade de Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício ter-se-ia realizado se Deus mesmo não estivesse impedido. Ou seja, Isaque viu em Abraão um homem de tanta fé, de tanto amor por Deus, que Abraão imprimiu no coração, criou esse legado, cravou no coração dele, de que uma vida sem Deus não é nada, mas uma vida com Deus é tudo, mesmo que isso signifique sacrifícios. E como você viu a descrição de Flávio José, ele estava morrendo alegre. Ele mesmo foi até o altar para ser oferecido. Olha, meu amado, minha amada, eu creio que Abraão deixou um legado de fé e de esperança tão grande. Deixou no coração de Isaque esse amor por Deus, essa obediência a Deus e também ao seu pai, de tal maneira que Isaque viveu toda a sua vida em obediência ao Deus de seu pai. E agora eu pergunto a você, pai, que tipo de legado você tem deixado na vida do teu filho? Será que teu filho realmente olha para você e vê um homem de Deus?
Ou será que ele tem dúvidas a respeito do Deus que você serve? Abraão, querido, ele deixou bem claro. E me perdoe a frase de para-choque de caminhão, quando diz que eu e você, sem Deus, não somos nada. Mas Deus, mesmo sem nós, Ele continua sendo Deus. Que legado você tem deixado? Que legado você quer deixar para o teu filho? Muitos aí querem deixar dinheiro, propriedade, e eu digo a você, de nada disso vale. Eu te garanto que seu filho, em pouco tempo, ele vai torrar tudo. Conta-se até, né? E aí, me permita somente contar essa história e assim está fechando. Conta-se que um pai muito rico chamou o filho no seu leito de morte, ele já estava para morrer, e ele chamou o filho e disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas somente um pedido eu te faço. Se você perder tudo, se você vender tudo, só não venda o celeiro. Porque naquele celeiro, se você tiver perdido tudo, se você tiver vendido tudo, lá naquele celeiro, no caibro central daquele celeiro, há uma corda e há uma forca. Porque se você conseguir perder tudo isso, você não serve para viver. Então vai lá e morre. E o filho, muito espantado com o que o pai havia pedido, mas o pai já estava morrendo, e ele disse: tá bom, porque ele achava que jamais iria acabar. Tamanha era a riqueza de seu pai. E passado o tempo, aquele filho começou a viver de qualquer maneira, em desobediência, começou a viver de qualquer maneira, e a tal ponto de que ele perdeu tudo. Quando ele se deu conta, ele já não tinha mais nada, a não ser aquele velho celeiro. E quando ele chegou naquele celeiro, ele lembrou da palavra do pai, que disse: meu filho, se você perdeu tudo, você não serve para viver. Vai e morre. E ele foi lá naquele celeiro, encontrou a corda lá, colocou no seu pescoço, chorou, lamentou, porque viveu de qualquer maneira, não seguiu o conselho de seu pai, muito pelo contrário, foi desobediente. E quando ele se lançou para a morte, aquela corda puxou, esticou, mas o caibro quebrou. E quando o caibro quebrou, ali caíram, melhor dizendo, várias joias, dinheiro, propriedade, títulos de propriedade que ele não sabia que tinha, e também caiu uma carta de seu pai. E na carta dizia: meu filho, se você chegou aqui, é porque você viveu em desobediência a tudo aquilo que eu te falei. Mas você foi obediente quando cumpriu com o meu último desejo. Então, como esperança de que essa obediência venha perpetuar na sua vida e que você, a partir de hoje, venha ser obediente,
Tudo aquilo que você perdeu foi metade dos meus bens. A outra metade eu te dou agora. Vai e viva bem. Eu quero dizer isso para você hoje. Pai, que tipo de legado você tem deixado ao teu filho? Será que ele está crescendo vendo em você um homem de Deus? Será que ele está crescendo e vendo que existe o melhor de Deus para a vida dele? Ou será que ele está sendo deixado seduzir pelas coisas deste mundo? Porque às vezes nós não tivemos um tempo de sentar com ele, de falar com ele, de meditar na palavra juntos. Por isso eu te convido, Pai. Chama, deixa o teu filho ter uma experiência real com o Senhor. Imprima no coração dele esse legado. Porque melhor é servir ao Senhor. Melhor é obedecer ao nosso Deus do que sacrificar. Nós sabemos o final da história. Abraão não foi preciso sacrificar Isaque, porque Deus bradou do céu e disse, porque não me negaste o teu único filho. Deus deu a ele o nome de Pai da Fé. Que você também, Pai, venha ser um pai da fé do seu filho e, consequentemente, da vida de outros. E que Deus possa ser honrado e glorificado. Lembre-se, Abraão não sacrificou Isaque, mas Deus sacrificou a Jesus, por amor a mim e por amor a você. Imprima isso no coração do teu filho, da tua filha, e que seja a bênção do Senhor sobre o seu lar e sobre a sua descendência. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento e te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando o teu filho, a tua filha. Derrama da tua graça, derrama da unção do teu Espírito Santo e que em tudo eles possam ser mais do que vencedores. Assim eu oro agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos.